Novidade importante sobre Palmeiras e Andréas Pereira, e o fim não é dos mais animadores para o torcedor alviverde. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação e conta também sobre um novo patrocínio para a camisa do Corinthians. Já o Santos vai jogar contra o Água Santa na capital, mas não será no estádio corintiano. O Peixe conseguiu uma outra solução e eu te conto daqui a pouquinho. Bora falar também sobre essa história de Paquetá banido do futebol mundial. Tem informações também sobre o confronto entre Corinthians e Portuguesa, Portuguesa e Corinthians no Pacaembu. Falo ainda sobre o Vasco reabrindo conversas por um atacante argentino, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo. O tricolor vai deixar para o Patrick Lanza a decisão de permanecer ou não no clube. Ele já foi avisado de que seu espaço vai ser bem menor com as presenças de Enzo Dias e Wendel. Já o Botafogo oficializou a contratação do zagueiro Jair, que pertencia ao Santos, operação de 12 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, Jair que disputa o Sul-Americano Sub-20 com a seleção. Por falar no Botafogo, queria contar que John Textor virou alvo de críticas de Toulouse e Rennes. Os dois clubes reclamaram na Federação Francesa por conta da inscrição de Thiago Almada, que segue vinculado ao Botafogo, mas foi emprestado ao Lyon. Foi a maneira que o Lyon encontrou para burlar aquela proibição de inscrição de atletas nessa janela de transferências. Para completar o giro de notícias, contar que o Grêmio está perto de contratar Camilo Raigers, meio-campista que pertence ao Armat Grozny, lá da Rússia. Ele nem se reapresentou na volta das férias, o time faz a pré-temporada na Turquia, enquanto o atleta está em Porto Alegre há 12 dias, só aguardando pelo acordo entre as partes. Saideira do giro de notícias, o América Mineiro foi à Federação Mineira nessa segunda-feira para protestar. Primeiro contra o gol anulado no jogo contra o Tombense, derrota por 1-0 nesse final de semana. Depois, por conta de uma percepção do Coelho de que o Atlético está sendo beneficiado pela Federação Mineira. E olha que o Coelho não é o primeiro a ter essa percepção e reclamar de forma pública. O Cruzeiro também adotou o mesmo discurso. Hora de falar sobre o Vasco, que reabriu conversas por Benjamin Garré, atacante argentino que pertence ao Krylia Sovetov da Rússia. Negócio não é novo, na metade do ano passado o Vasco já havia tentado a contratação do jogador, na oportunidade não houve acordo. Nesse momento o Vasco trabalha com a opção de empréstimo com opção de compra, embora as metas que estão sugeridas pelo Vasco são avaliadas como muito ruins pelo time russo. A discussão se dá exatamente por conta dessa opção de compra. Se dependesse do Sovetov, a negociação seria de empréstimo com obrigação de compra. Existe uma preocupação no Vasco em relação à condição física do atacante argentino, que vem sofrendo e tendo dificuldades, especialmente nessa temporada. 16 jogos e apenas um gol marcado, números que contrastam com a temporada passada de 25 partidas, 9 gols e 3 assistências. Não dá para dizer que o Garré era a primeira opção do Vasco, pelo contrário. Mas diante de várias negativas que o Vasco já teve, por conta da dificuldade financeira, essa é uma alternativa que passou a se desenhar como positiva. Vasco que pretende contratar 2 ou 3 atacantes de lado de campo até 28 de fevereiro, quando a janela de inscrições fecha no futebol brasileiro. Só para completar, é importante contar que o Vasco hoje só tem Jean Davi, Maxime e Alex Teixeira para essas posições de lado de campo. O Watson e o David seguem machucados. Para completar em relação ao Cruz Maltino, contar que o Vasco espera fechar nessa semana a saída do Esforça, volante argentino de 22 anos de idade, que tem propostas do Brasil, da Argentina e da Major League Soccer. Informação importante para o torcedor da Portuguesa. Você vai lembrar que no ano passado a Luz havia se acertado com o Grupo Metrópolis para que o confronto contra o Corinthians, cujo mando é da Lusa, acontecesse em Brasília, certo? O pessoal da SAF, que comprou a Portuguesa, conseguiu impedir a realização da partida em Brasília. O jogo está confirmado para o próximo sábado no Pacaembu, mas para garantir o retorno da partida à capital paulista, a SAF da Lusa precisou fazer algumas concessões. Entre elas, a operação do jogo e toda a logística ficará sob responsabilidade do Grupo Metrópolis. E a maior consequência disso se dá pela divisão dos ingressos.
Só para lembrar que Portuguesa e São Paulo se enfrentaram no Pacaembu com o mando da Lusa e a torcida da Portuguesa ficou no espaço todo da antiga cadeira laranja. Eram 6 mil lugares e a Portuguesa tinha mais ou menos 2 mil torcedores. Para esse confronto contra o Corinthians, por opção do Grupo Metrópolis, a Portuguesa deve ficar em um dos extremos da arquibancada, talvez naquele setor antigo lilás, como a gente se familiarizou no antigo Pacaembu. Dessa maneira, todos os outros 20 mil ingressos, só para lembrar que a carga do Pacaembu gira na casa dos 22 mil ingressos. A tendência é que a Portuguesa tenha 2 mil ingressos e os outros 20 mil fiquem com torcedores do Corinthians. É a forma que o pessoal do Grupo Metrópolis encontrou para fazer com que essa partida traga rentabilidade. Só para lembrar que todos os sócios torcedores da Portuguesa terão a garantia de ingressos gratuitos. Hoje são 1.500 torcedores da Lusa, sócios torcedores. Só para completar, jogo da Portuguesa contra o Corinthians marcado para as 18h30 do próximo sábado. A tendência é que o Timão jogue com o time reserva, já de olho na estreia da Libertadores da América, que acontece na quarta-feira da semana seguinte, e a volta do Timão ao Pacaembu depois de 11 temporadas. Preciso falar agora sobre a chance de Paquetá ser banido do futebol. 2 veículos de comunicação na Inglaterra trouxeram essa informação, mas essa notícia havia sido publicada originalmente no fim do ano passado. De fato, existe um pedido da Federação Inglesa para que o Paquetá seja excluído do futebol. Foi a punição mais pesada de todas por conta de uma suposta participação no esquema de apostas esportivas. Ele é suspeito de ter tomado 4 cartões amarelos entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Entre aqueles que se beneficiaram do cartão, familiares do Paquetá. Segundo a apuração dos jornais ingleses, em algo que foi publicado no fim do ano passado, mas só repercutiu nessa segunda-feira, para piorar a situação do Paquetá, além desse enrosco, tem o fato dele ter dificultado as investigações, por isso um pedido tão severo da federação. Deveremos ter novidades sobre o caso em março, para quando está marcada a audiência, o julgamento definitivo. É óbvio que, dependendo da punição, Paquetá vai recorrer, mas existe um risco real dele ser impedido de voltar a jogar, mesmo com apenas 27 anos de idade. É também por isso que o Flamengo não pode avançar em qualquer tipo de negociação com o West Ham, sob o risco, por exemplo, de contratá-lo por 20, 25, 30 milhões de euros e não poder utilizar o jogador. O Flamengo vai aguardar cenas dos próximos capítulos. Só para completar em relação ao Fla, contar que o clube não quer mais jogar às 16h30. Hoje, segunda-feira, foi enviado um ofício para a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, solicitando que o Flamengo passe a jogar a partir das 18h30, tudo por causa do calor. A saideira em relação ao Fla, o novo técnico do Sub-20, o português Nuno Campos, só deve estrear mais para frente, né, que o Flamengo tem como primeira competição do Sub-20 a Libertadores, e a ideia é que ele seja preparado e tenha a oportunidade de estrear numa competição um pouco menos importante. Hora de falar sobre o Santos, que vai jogar em São Paulo, capital, contra o Água Santa, mas não será na Neoquímica Arena. Por conta de protestos de torcedores alvinegros, o presidente Augusto Melo decidiu recusar o pedido do Santos para que a partida contra o Água Santa acontecesse na Neoquímica Arena. Mas o Palmeiras acabou aceitando, concordando com a realização desse jogo, que deve ser marcado para a próxima segunda-feira. Inicialmente, o jogo aconteceria no domingo, deve ser repassado para segunda, e a busca do Santos por partida na capital tem a ver com a presença do Neymar e a expectativa de um grande público, para mais de 40 mil pessoas, ingressos mais altos e capacidade de arrecadação bem maior. Vale a lembrança de que o Santos joga na Vila Belmiro para apenas 13, 14, no máximo 15 mil torcedores, em uma arrecadação que não vai ultrapassar os 700 mil reais por jogo. No Pacaembu, no Allianz Parque ou na Neoquímica Arena, essa arrecadação certamente vai ser superior a 2 milhões de reais. Só para completar em relação ao Santos, contar que Neymar teve participação importante na contratação de Rolheiser, meio atacante que pertence ao Benfica. O Neymar chegou a telefonar para o atleta pedindo que ele aceitasse a oferta santista. Hora de falar sobre o novo patrocínio do Corinthians. O Timão oficializou o acordo com a Viva Sorte. Essa empresa de capitalização vai estampar sua marca nos ombros do uniforme corintiano. Vai haver também o lançamento de um produto destinado apenas ao torcedor alvinegro. Vai se tratar do Viva Timão. Importante contar que essa logomarca vai estar no uniforme do time profissional, além do Sub-17 e no Sub-20, apenas do futebol masculino.
A Viva Sorte não quis revelar valores, mas assegura que trata-se do maior contrato que ela já fechou entre todos os clubes com quem ela tem acordo. E a Viva Sorte tem cada vez mais participação em clubes paulistas e também brasileiros. Estou atrás dos valores e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Só para completar o noticiário alvinegro, Ramon Dias completa nessa segunda-feira 7 meses à frente do Corinthians. São 42 jogos com 23 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, 63% de aproveitamento dos pontos. Já Memphis Depay deve estrear com a camisa 10 do Timão na próxima quarta-feira contra o Santos na Neoquímica Arena, com direito a ações antes da bola rolar. Bora fechar o vídeo para te contar que Andrés Pereira não vai mais jogar no Palmeiras. Negociação das mais antigas, que havia começado no fim do ano passado. Verdão chegou a fazer 3 propostas diferentes ao Fulham e contava com a ajuda do jogador para que a negociação pudesse ser concretizada. Já havia dito para vocês que o grande complicador era o clube inglês. O Fulham nunca demonstrou a intenção de negociá-lo e diante das 2 últimas ofertas nem sequer respondeu, com uma contraproposta ou dizendo que não estava disposto a fazer o negócio. Toda essa situação começou a causar problemas para o Andrés Pereira, que perdeu espaço no time titular, começou a ser reserva e em algumas partidas nem foi utilizado. O Andrés procurou seus representantes, ouviu que de fato o Fulham não liberaria o jogador e o Andrés decidiu colocar um ponto final. Nessa segunda-feira foi confirmado que não existe mais chance dele pintar como reforço alviverde. Mantenho a minha apuração de que, se dependesse do Andrés, ele gostaria de jogar no Palmeiras. Promessa de um salário até maior do que o atual, com camisa 10 e planos para jogar como protagonista no Super Mundial de Clubes. Mas, diante da dificuldade em acerto dos clubes, o Andrés recuou e desistiu de atuar pelo Verdão. Assunto encerrado. Palmeiras aceita ou acaba de proporcionar mais uma frustração quando se fala em reforços. Essa tem sido uma das especialidades da dupla Leila Pereira e Anderson Barros. Só para completar sobre o Palmeiras, Verdão está de olho em Vitor Tormena, zagueiro de 29 anos de idade, que pertence ao Krasnodar, atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo futebol português, esteve no Gil Vicente, no Portimonense e no Braga, até ser comprado pelo Krasnodar em 2023 por 3 milhões de euros. A informação sobre o interesse no Tormena foi divulgada pelo site Nosso Palestra. E você, que pensa sobre tudo que eu contei, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!